Oi, pessoal, tudo bem? Então, aqui quem fala é a professora Priscila, e aí hoje nós estamos começando nossos estudos em imunologia, e a gente vai fazer com vocês hoje uma leve introdução sobre alguns aspectos, que depois vocês vão estar lendo nos capítulos dos livros que nós indicamos, para vocês se apropriarem um pouco mais sobre o que é esse sistema e o que a gente vai estar falando nesse semestre junto com vocês. Então, esse é um livro que a gente deixou disponível para que vocês façam download, se apropriem pelo menos dos primeiros capítulos. Ele é um livro bem lúdico, ele foi construído para ser utilizado por crianças, então é óbvio que não é conteúdo de prova, é só para vocês conhecerem a matéria. E ele vai dar uma ideia para vocês o que é o nosso sistema imune, o que ele faz e o que a gente pode esperar de problemas desse grupo de células e sistemas e moléculas que circulam por aí. Começando então, talvez a gente possa dizer que a grande primeira função do sistema imune seja fazer defesa. Fazer defesa contra aqueles micro-organismos que podem ser patogênicos. Sim, tem alguns micro-organismos que o nosso sistema imune entra em contato e ele não vai desenvolver um sistema de defesa, que ele está preparado para conviver com aquilo. Quem são esses que, a princípio, não vão causar doença em nós? Por exemplo, alguns micro-organismos que estão presentes no nosso intestino, que estão presentes no nosso trato genital feminino, são alguns micro-organismos que até fazem parte do nosso sistema de proteção. Mas quando as nossas células, quando os nossos sistemas reconhecerem isso como algo que é danoso, e mais adiante a gente vai ver como é que elas reconhecem, aí sim a gente vai montar um grupo de ações celulares e moleculares para eliminar. Então, para que a gente mantenha a atividade do sistema imune normal, a gente precisa estar na ausência de infecções. Um exemplo para a gente entender o que é a falha da ação do sistema imune num contexto de infecções é o contexto de AIDS, ou se a gente traduzir isso para o português, a SIDA, a síndrome da imunodeficiência adquirida. Essa síndrome ela é causada pela infecção do vírus HIV, e a gente vai ver isso durante o decorrer do semestre, como esse vírus HIV faz com que o sistema imune entre num quadro de imunossupressão. Então, essa infecção vai tirar a ação do sistema imune na defesa contra micro-organismos. Assim, o que esse paciente vai ter? Infecções das mais variadas e das mais simples possíveis, aquelas que eu não esperaria quando eu tivesse com um indivíduo de sistema imune eficiente. Outro caso que frequentemente leva os indivíduos a um sistema imune não funcional, imunossuprimido, é a falta de nutrientes. E aí ali na direita vocês veem uma foto de um menino, possivelmente de algum país muito pobre, onde a gente tem uma desnutrição intensa, a gente pode chamar isso de desnutrição calórica proteica, que causa com que a gente não tenha produção de proteínas, não tenha toda uma bioquímica funcionante, e isso também vai afetar a produção das células do sistema imune e também vai impactar na resposta imunológica. E aí na esquerda estão esses menininhos aí reclamando da salada, ou essa menininha comendo essa cenoura. E aí a gente vê que é um novo grupo de desnutrição que existe hoje circulando no nosso meio, que a gente chama essa de desnutrição mais específica, onde faltam alguns ingredientes, como por exemplo zinco, algumas vitaminas, que também impactam numa função não normal desse sistema e acabam impactando na capacidade de defesa das células e das moléculas que a gente tem para se combater. Não só de uma baixa atividade vão ser os problemas do nosso sistema imune. Quando a gente tiver essas células, essas moléculas, esses sistemas superativados, isso vai nos causar doenças. Exemplos de doenças causadas por hiperatividade do sistema imune, a gente pode falar de alergias, que a gente vai ver mais lá na frente, elas são tratadas num contexto que a gente fala hipersensibilidade, ou doenças autoimunes. Essa foto que a gente tem aí é uma foto clássica de rache cutâneo, então a gente pode observar aqui essa asa de borboleta
E a gente vai ver tudo isso, como é que isso se forma, por que que isso acontece, e por que que esse sistema imune, nessas condições de hipersensibilidade, doenças autoimunes, ficam super mega ativados, e que a gente tem que baixar isso, a gente tem que resolver esse problema. Então, a gente vai estar desejando que o nosso sistema imune esteja sempre em equilíbrio. E para ele estar em equilíbrio, ele deve estar sendo ativado naquele contato onde ele tiver o agente patogênico, ou seja, onde ele tiver um micro-organismo que seja capaz de causar doença. Mas existem as situações que a gente vai ver durante o decorrer do semestre desse sistema imune em desequilíbrio, seja por uma baixa atividade, causando uma imunodeficiência, ou por uma alta atividade, causando situações como doenças autoimunes ou hipersensibilidades. E aí é isso que a gente vai estar vendo nesse semestre. Quais são os mecanismos que estão envolvidos nessas defesas de agentes patogênicos, e esses mecanismos vão ser os mesmos que estão em desequilíbrio nessas condições de doença que nós vamos estar estudando. Então fica aqui a primeira divisão do sistema imune que nós vamos estar estudando nesse semestre, que é a divisão entre o sistema imune inato e o sistema imune adaptativo. E mais lá na frente nós vamos conversar sobre isso.